Porto, poder e dinheiro. Eu vou te pedir alguns minutos de atenção, porque o que eu vou te mostrar aqui não é só sobre dois portos, é sobre como funciona um modelo inteiro. E talvez explique por que uma diferença tão grande de dinheiro acontece diante dos nossos olhos sem quase ninguém questionar. Vamos começar pelo básico. Na Baía da Babitonga, em Santa Catarina, existem dois grandes polos portuários. O Porto de São Francisco do Sul e o Porto de Itapoá. Os dois são extremamente importantes, os dois movimentam milhões de toneladas. Mas quando a gente olha os resultados financeiros, a diferença é monumental, é gigante. De um lado, o Porto de Itapoá registra lucros na casa de centenas de milhões de reais. De outro, o Porto de São Francisco apresenta lucros muito menores. Em alguns anos recentes, algo em torno de 15 a 30 milhões de reais. A pergunta é inevitável. Por quê? Será que um é mais eficiente? Será que o outro é mal administrado? Ou será que a explicação está em outro lugar? Agora presta atenção nisso. O Porto de São Francisco do Sul é uma autoridade portuária que ela tem um outro tipo de administração. Né? Ela é uma autoridade portuária pública. Isso significa que ele não existe só para dar lucro. Ele existe para garantir que todo o sistema funcione. E isso inclui coisas que quase ninguém vê. A dragagem do canal, por exemplo, manutenção da profundidade, acesso para grandes navios, infraestrutura pesada. Tudo isso custa muito dinheiro, muita grana. E esse dinheiro vem de onde? Vem do setor público, vem do Estado. Vem, no final das contas, de todos nós. Agora vamos olhar o outro lado. O Porto Itapoá é um terminal privado, certo? Ele não cuida do canal, não cuida da estrutura geral da baía, ele opera. Movimenta container, armazena carga, controla a logística, certo? E é exatamente aí que está o lucro maior. Aqui começa a aparecer o desenho real. O público investe na base. O privado opera em cima dessas bases e captura o resultado, obviamente. Mas isso fica ainda mais claro quando a gente entra em um ponto específico. A dragagem da Baía da Babitonga. Para permitir navios maiores, né? E foi necessário aprofundar o canal. Uma obra caríssima, centenas de milhões de reais. Parte desse investimento foi assumida pelo setor privado, com previsão de ressarcimento ao longo dos anos. Mas o que importa entender é o seguinte: sem essa obra, não existiria operação em escala. Itapoá aumenta 60% por Itapoá o faturamento já. Sem essa estrutura, não existiria o nível de lucro que existe hoje. Ou seja, a infraestrutura cria o lucro. Mas quem constrói essa infraestrutura não é necessariamente quem fica com ele. Agora vamos dar um passo além. Existe uma conta que não aparece em nenhum balanço. Essa conta está na água, na pesca, na vida das comunidades que vivem na Baía da Babitonga. A dragagem altera o fundo do mar, o tráfego de grandes navios muda o ambiente. E quem sente isso diretamente não aparece nos relatórios financeiros. Esse é o ponto importante. Nem todo custo entra na conta, nem todo impacto vira número. E aí a gente começa a entender que essa diferença de lucro não é só econômica, ela é estrutural. Ela faz parte de um modelo onde a infraestrutura é pública, o risco é coletivo, mas o ganho, este é concentrado. Isso não quer dizer que o setor privado não seja importante, ele é e muito, mas a pergunta que precisa ser feita é outra. Esse modelo está equilibrado? O retorno que a sociedade recebe é proporcional ao que ela investe? Ou existe uma distorção aqui?
Porque quando a gente vê um lado com lucro de centenas de milhões e outro com valores muito menores, não dá para tratar isso como coincidência. Isso precisa ser debatido, com transparência, com dados e com responsabilidade. Essa não é uma discussão contra desenvolvimento, muito pelo contrário. É uma discussão sobre como ele acontece e principalmente sobre quem ganha com ele e quem fica de fora dele. Porque no final das contas essa pergunta continua simples. Quem está ficando com a riqueza gerada aqui? E quem está pagando esta conta? Se essas perguntas não forem feitas, as respostas nunca vão aparecer. E essa história continua, não para aqui. Porque a gente vai entrar agora nos efeitos antrópicos na comunidade como um todo. Até agora. Valeu? Itapoá passada a limpo. Com você. Um abraço.